Tudo bem, pessoal? Então vamos começar o primeiro tópico da matéria de Internet e Protocolos, falando sobre modos de transmissão de dados. Basicamente, esse componente curricular, essa matéria, vai falar sobre comunicação de dados de várias formas, mostrando cabeamento, estrutura, topologia e assim por diante. Mas nesse tópico, nesse vídeo, eu queria mostrar para vocês três modos de transmissão de dados. Vamos lá. O primeiro deles é o modo de transmissão simplex, ou simplex, que é o seguinte: é uma comunicação unidirecional, ou seja, em um sentido apenas, em uma direção apenas que um dado vai trafegar de uma origem para um destino. Dá uma olhada aqui, que eu tenho um transmissor de dados e um receptor de dados. Aqui não ocorre mudança de papéis, ou seja, um determinado dispositivo vai ser sempre um transmissor e um outro dispositivo sempre vai ser o receptor. É claro que eu posso ter um transmissor e vários receptores ao mesmo tempo, mas não há mudança de papel e como ele é unidirecional, somente uma direção, que não quer dizer que é sempre de norte a sul ou de leste a oeste, significa que é uma direção apenas de que um equipamento vai ser sempre o transmissor, vamos dizer que ele está aqui num lado, e o receptor sempre vai ser um outro equipamento. Esse TX e RX é porque é um transmissor qualquer e um receptor qualquer. Essa é a organização de um modo de transmissão de dados simplex. Será que você consegue pensar num exemplo de dois dispositivos, dois equipamentos, duas estruturas que funcionam de forma simplex? Pausa um pouco o vídeo, dá uma pensada e a resposta vem daqui a pouco. Olha só, alguns exemplos. O sistema de rádio nosso, rádio FM, rádio AM, funciona dessa forma simplex. Por quê? Você tem a transmissora, aquela emissora de rádio, maravilha, e ela tem as antenas dela. Tudo bem. A antena sempre vai fazer esse papel de transmissora e o seu rádio, o radinho de pilha, o rádio do carro sempre vai ser o receptor. Tá? Então só ocorre em um sentido. Sempre o transmissor vai ser transmissor, sempre o receptor vai ser o receptor. O exemplo da televisão é basicamente idêntico, só que tem a mesma antena, a emissora vai funcionar muito parecida, só que o aparelho que vai receber, o receptor, vai receber imagem ao invés de só o som. A televisão recebe imagem e som, claro, né? E tanto o rádio quanto a televisão transmitem dados por radiofrequência, por ondas de rádio. Quem também funciona assim é o seu Wi-Fi. Aqui sua internet dentro de casa funciona com ondas de rádio. Esse é o nome técnico, né? E não funciona só para você ouvir música na sua casa. Outro exemplo é, por exemplo, uma caixinha de som Bluetooth. Pensa numa daquelas, numa, sei lá, uma básica. Você tem uma caixinha Bluetooth e quer conectar o seu celular nela. O celular é o seu transmissor de dados e essa caixinha de som é o receptor de dados. Não há troca de papéis. Se por um acaso você conhecer uma caixa de som Bluetooth que também consegue se comunicar com o seu celular ou com o seu computador, essa comunicação, essa transmissão não é simplex. Provavelmente é a próxima que eu vou mostrar para vocês. Que é o segundo modo de transmissão que se chama half duplex. O que acontece? Esse modo de transmissão é bidirecional, quer dizer, ele pode transmitir dados em dois sentidos, mas eles não são ao mesmo tempo, ou seja, a transmissão de um ponto A para o ponto B não ocorre ao mesmo tempo do B para o A. Vamos dar uma olhada aqui. Veja que eu tenho agora dois equipamentos. Um equipamento, um dispositivo, qualquer coisa assim que transmita dados, um que se chama A e um outro dispositivo que é o dispositivo B, tá bom? Depois a gente dá exemplos disso. Neste momento que eu estou analisando, agora está acontecendo o seguinte: o dispositivo A está sendo o transmissor, esse é o papel dele nesse momento, de transmitir informação, e neste momento o dispositivo B é o receptor desses dados. Então, como se eu tivesse tirado uma fotografia daquele momento, o dispositivo A vai estar fazendo a transmissão e o B vai receber aquela transmissão, vai receber os dados. Só que num outro instante, o que vai acontecer? O papel se inverte. Olha só, quem é o transmissor agora é o dispositivo B e quem está recebendo os dados é o dispositivo A. Você viu que houve uma mudança de papéis aqui. O dispositivo A continua aqui à esquerda e o B à direita, maravilha. Só que antes eu tinha transmissor, era o A,
e o receptor era o B. Agora esse B está transmitindo e o A está recebendo. Muito bem, você repara então que essa comunicação ocorre em dois sentidos, em duas direções, por isso que ele é bidirecional. Só que essa comunicação bidirecional não ocorre ao mesmo tempo. Um fala e o outro escuta. Será que você consegue pensar num exemplo disso, de dois dispositivos que podem se falar, os dois falam e os dois escutam, mas não é ao mesmo tempo? Dá uma pensada que eu já vou mostrar a resposta já já. Olha só, o Nextel e o Walkie-Talkie são ótimos exemplos de comunicação Half Duplex. Você já deve ter pelo menos visto, se é que você já nunca usou, um deles dois, mas o que acontece? Vamos supor que eu sou o dispositivo A, eu tenho um rádio Nextel, e você é o B, que também tem esse rádio, esse estilo de rádio. Quando eu aperto o botão aqui, eu estou sendo o transmissor, e eu vou falar para você o que eu tenho para falar. Mesmo se você quiser falar comigo, você precisaria apertar o botão, mas eu já estou com o botão de fala pressionado, então eu não vou receber esses dados de você. Então, quando eu aperto o botão aqui no Half Duplex, só um exemplo, né? Eu serei o transmissor e enquanto eu tiver esse direito de fala, a comunicação ocorre neste sentido, nesse meu exemplo da esquerda para a direita, do dispositivo A para o dispositivo B. Se eu solto esse botão, a linha fica livre, significando que você pode transmitir o que você quiser. E aí inverteu, ó. Você agora vai poder ser o transmissor de dados, vai poder falar o que você quiser e eu fico como receptor, eu ouço o que você tem a dizer, esse pacote de voz, vamos dizer assim, né? Esses dados transmitidos por voz. Tudo bem? Então, exemplos, Nextel e Walktalk são os principais exemplos de comunicação Half Duplex. Era bastante usado, num tempo já um pouco antigo, para os computadores inclusive, mas hoje a gente tem uma evolução desse Half Duplex, que é o terceiro modo de transmissão, que é o Full Duplex. Olha só, olha a igualdade aqui, o que ele é muito parecido com o Half Duplex. Esse Full Duplex também é bidirecional. Também ocorre a comunicação, vamos dizer, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Mas a diferença desse daqui é que ele pode transmitir nos dois sentidos ao mesmo tempo. Olha aqui embaixo. Eu tenho de novo um dispositivo A e um dispositivo B. Esse dispositivo A pode ser transmissor e receptor naquele instante. Então, olha só como está acontecendo. O transmissor, o A agora, né, está fazendo o papel de transmissor e mandando dados da esquerda para a direita para o dispositivo B, que está fazendo o papel de receptor. Maravilha! Ao mesmo tempo, esse dispositivo B vai fazer o papel de transmissor, ele pode transmitir dados, ou seja, da direita para a esquerda, para o meu dispositivo A, que nesse caso também está fazendo o papel de receptor. O que a gente tira disso? De que dois ou mais dispositivos podem ser transmissores e receptores em cada instante, em cada momento. Ele não precisa esperar a vez de falar, ele simplesmente fala, tá bom? E os exemplos? Telefone fixo, celular e internet. Então, pensa bem, se você tiver no seu telefone fixo lá na sua casa ou no seu celular, você concorda que você pode falar e ouvir ao mesmo tempo? Não necessariamente você vai entender tudo, mas isso é uma limitação sua, não da tecnologia de comunicação, né? Imagina que eu estou falando e você também, eu estou falando e eu sei que você está ouvindo. E você também está falando, eu estou ouvindo. Não necessariamente a gente vai se entender, mas a tecnologia dessa transmissão é possível. A gente consegue mandar dados e receber dados ao mesmo tempo. A internet é a mesma coisa, principalmente com placas de rede mais modernas, a gente consegue, enquanto está fazendo upload, fazer também o download. Eu não preciso esperar, basicamente numa mesma instrução do computador, ele consegue lidar com isso, mandando dados para a internet, fazendo o upload e também recebendo dados, fazendo o download. Certo, gente? Então esses foram os 3 modos de transmissão de dados. Numa próxima aula a gente vai tratar de um outro tema, tá? Um abraço.